Fala galera, tudo bem? Meu nome é Joel, sejam muito bem-vindos ao canal, tá? Hoje a gente começa nessa aula, nesse vídeo, a gente começa com o nosso curso básico de geometria plana. É um curso totalmente voltado para leigos, tá? Como assim leigos? Cara, esse curso é voltado, eu pensei esse curso justamente para você, né, que estudou geometria plana, né? De repente você viu na sua escola, na instituição de ensino, né, onde você estuda, e você viu geometria plana, mas não entendeu, e você quer ter uma outra explicação, um outro ponto de vista, certo? Ou então, para você que já viu, conhece os conceitos, né, já tinha visto os conceitos, entendeu na época, porém esqueceu, né? Esqueceu. Então, seu intuito aqui é relembrar. Esse curso também é para você, beleza? Então fica à vontade, esse é o primeiro vídeo, primeira aula, tá? Vou fazer uma playlist e vou organizar as aulas aí subsequentes, tá bom? Para ficar fácil de vocês encontrarem, beleza? Tendo em vista isso, vamos começar a nossa aulinha, certo? Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, em geometria plana, a gente tem que entender que existem noções primitivas de geometria plana que a gente tem que internalizar esse entendimento primeiro antes de partir para os próximos conceitos, certo? O que é uma noção primitiva? O que é o conceito primitivo? O conceito primitivo é aquela coisa que está lá na natureza, mas não necessariamente tem uma explicação, uma definição formal, por exemplo, certo? Então, esses três conceitos aí, ele é o ponto, a reta e o plano. Eu vou te explicar, certo? Plano, galera, vamos imaginar um plano. O que é um plano para você? O plano para mim é o seguinte, é uma grande superfície. Pode ser uma superfície que é delimitada, como pode ser uma superfície que ela não é delimitada, é infinita, certo? Por exemplo, esse quadro aqui é um plano. Ele é uma superfície, você concorda comigo? E ela é delimitada. Delimitada por essa armação de madeira aqui, certo? Mas ela poderia não ter essa armação de madeira, poderia ser a parede toda, que também é um plano por si só. Entendeu? Então é isso aí. Toda vez que a gente falar, a partir de agora, de plano, você mentaliza uma superfície. Tudo bem? Esse aqui, então, vai ser o nosso plano que a gente vai trabalhar, ok? Outro conceito também é que nós temos, nesse plano, diversas localizações, né? Bem dizer. Eu estou marcando aqui diversos pontos, né? Isso aqui a gente já está vendo que isso aqui é um ponto, né? Mas para você entender que é uma parada, né, primitiva. Você olha, você sabe que isso aqui é um ponto, beleza? Estou marcando diversos pontos, beleza? Então, eu estou marcando diversos pontos, diversas localizações em um plano, né? Dentro de um plano, a gente vai ver daqui a pouquinho que em um plano eu posso abrigar diversos pontos, infinitos pontos, certo? Então, beleza. E também, né, eu tenho aqui, nesse meu plano, diversas linhas. Diversas linhas. Observe que essa linha não é uma linha qualquer, não é uma linha que tem curvas. É uma linha que segue uma trajetória contínua, tá? Ela não para e, por exemplo, faz isso aqui. Não faz. Ela segue uma trajetória contínua. É uma linha que a gente chama de reta. Então, se é uma linha reta, a gente abrevia o nome dela, a gente só chama ela pelo sobrenome, entendeu? Vai chamar de reta, certo? Então, são esses nossos três conceitos primitivos. Plano, ponto e reta. Show? E agora, como é que eu vou representar? Como é que eu vou nomear cada conceito primitivo desse quando eu for trabalhar com essas noções, né, futuramente aí nos próximos tópicos de geometria plana? Eu vou te falar. Toda vez que a gente for trabalhar com planos, a gente vai nomear o plano com letras gregas.
certo? Letras gregas alfa, beta. Por exemplo, o meu planinho aqui, eu vou chamar ele de alfa. Ele é o plano alfa. Vou até colocar aqui no cantinho aqui. Ele vai ser o nosso plano alfa. Show de bola? E quando a gente está trabalhando com pontos, a gente vai utilizar letras latinas maiúsculas. Ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E quando eu for trabalhar com retas, eu vou nomear essas retas com letras latinas minúsculas. Reta R, reta S, reta T e reta U. São os nossos exemplos de reta, certo? Mas, Joel, isso é uma coisa que não vai mudar nunca na minha vida? Isso é uma coisa inflexível? Diretor, diretora, não vou te falar que é, entendeu? Porque assim, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando ali com um triângulo ou então com qualquer outra forma geométrica, eu estou trabalhando com ângulos, né? Às vezes eu quero, já excedeu ali o número de incógnitas, já utilizei x, y, z, w. Eu gosto de utilizar alfa para nomear o meu ângulo que eu não sei. Eu gosto de utilizar alfa como minha incógnita, entendeu? Não necessariamente que eu estou chamando meu plano de alfa sempre, ou de beta, ou de gama, seja lá o que for, né? Isso me proíbe de utilizar essas nomenclaturas, né, para nomear outras coisas da geometria, certo? É interessante que você mantenha essas nomenclaturas sempre quando você for trabalhar. Mas, por exemplo, esse exemplo de triângulo que eu falei, de ângulos, né, não necessariamente estou trabalhando diretamente com plano. Então, não vai me confundir eu trabalhar com nomear meu ângulo de alfa, né? Não vai fazer diferença. Então não é algo que é inflexível. Eu posso utilizar as nomenclaturas da maneira que eu bem entender, né? Mas é interessante que você se mantenha nessa linha de raciocínio aqui que eu expliquei para vocês. Beleza? Então a gente vai ver agora, a gente vai pegar todo esse conceito inicial aqui e a gente vai entender quais são, né, as formas de existência, como eles existem, né, no nosso universo, beleza? Que a gente chama de postulado de existência, ok? Então, beleza, galera. Quando a gente está falando sobre os conceitos primitivos, a gente tem que começar a construir parâmetros, né, para que esses conceitos primitivos, eles necessariamente existam, certo? E para eles existirem, nada mais, nada menos do que a gente começar a observar uma série de coisas, beleza? Que já foram observadas por matemáticos há muito tempo. E hoje em dia a gente só reproduz, cara, beleza? Então, observa aqui junto comigo. Aqui a gente continua com o nosso plano alfa, tá? Aquele planozinho do exemplo anterior, ok? E a gente vai verificar, como eu havia dito, que nesse plano alfa eu tenho inúmeros pontos. Inúmeros pontos distintos, certo? Os pontos aqui eu já vou nomear eles: A, B, C, D, E, F, G. Esse G tá parecendo um 6. G, H. Ok. Senhores, nosso primeiro postulado de existência, que dentro de um plano existem infinitos pontos, certo? Então, eu poderia, mais uma vez, encher esse quadro aqui de pontos, mas para fins de exemplo, eu só vou trabalhar com alguns aqui, certo? Então, galera, o nosso outro conceito aqui é saber também de que em um ponto, se lembra da reta? Conceito de reta? Eu posso traçar a partir de qualquer ponto, né? A caneta está falhando. Infinitas retas, ou seja, eu tenho um ponto H, tá? Que a partir do meu ponto H eu posso traçar infinitas retas. Ele é o ponto originador, tá? O ponto original
de todas essas retas aqui, eu poderia traçar muito mais, ok? A gente agora sabe que o postulado de existência é que a partir de cada ponto, de um ponto, eu posso traçar infinitas retas, certo? Então, se dentro de um plano eu tenho infinitos pontos, né, e dentro de cada ponto eu tenho infinitas retas, né, eu subentendo que dentro de um plano eu tenho infinitas retas também, ok? Então, é outro entendimento aí que é interessante a gente levar em conta, que dentro de um plano, tá, a gente tem também infinitas retas, certo? Agora, se eu levar em consideração que eu tenho uma reta que ao acaso certo? Reta L. Essa minha reta, galera, eu também tenho como postulado de existência que dentro dessa única reta aqui que está passante aqui, eu tenho infinitos pontos, tá? Tá certo que está só um trechinho dela aqui, mas aí você imagine, e se ela se prolongasse de um ponto, de um lado a outro do meu plano, né? Dentro dessa minha reta, eu poderia ter infinitos, diversos, vários, inúmeros pontos. Por aí vai. Entendeu? A gente pode colocar ou na extremidade, ou identificar aqui no meio, ou identificar um atrás do outro como eu fiz aqui, não importa. A gente tem que entender que dentro de uma reta, em qualquer lugar de uma reta, eu posso traçar um ponto. É esse o meu postulado de existência. E é isso que eu tenho que ter em mente na hora de levar isso aí para os nossos próximos tópicos. Tudo bem? Então, pensando nisso, a gente já começa a ver como uma reta ela surge, né? Originado de um ponto, tá? E que dentro de um plano cabem diversos pontos. Ok? Tudo bem? Se você não entendeu, dá um replay, volta um pouquinho, tá? Recapitula que você vai dar tudo certo. Se você tiver dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente sana da melhor maneira possível. Beleza? E pensando nisso aí, tá? A gente tem que começar a verificar detalhadamente cada conceito desse, tá? A reta eu não vou trabalhar especificamente nessa aula, beleza? Reta eu vou deixar para a próxima aula para a gente trabalhar a reta somente. Hoje a gente vai trabalhar mais sobre pontos, tudo bem? Olha só, galera, agora a gente vai ver, né, como a gente já havia dito, a gente vai ver só sobre pontos. Primeiramente a gente vai falar sobre posição entre pontos, tá? Tem um nomezinho específico que a gente vai dar para cada um, beleza? Então, a gente vem aqui e já começa a verificar que eu tenho A e B, sendo que cadê o ponto? Aqui, ou o ponto do A está no mesmo lugar, certo? O ponto A e o ponto B estão coincidindo. Então, meus pontos são pontos coincidentes, certo? Pontos coincidentes. Show de bola, galera? Se meus pontos estão no mesmo lugar, então eles coincidem. Tranquilo? Beleza. E aqui? Meu ponto A já está separadinho do ponto B. Então, esses meus pontos, já que eles são separados, eles são diferentes entre si. Você concorda comigo que se aqui fosse meu plano alfa novamente, você concorda comigo que esse ponto A demarcaria uma localização, se lembra do conceito primitivo? Uma localização diferente da que o ponto B ela localiza? Tá ligado o teu GPS? Teu GPS ele vai lá e marca a tua casa, que é o ponto A, e marca teu trabalho, que é o ponto B. Tua casa é no mesmo lugar que teu trabalho? Não sei, de repente é. Mas, não. Ou então escola. Tua casa é no mesmo lugar que tua escola? Provavelmente não, né? Então, a gente tem aqui, ó, pontos com localizações diferentes, lugares diferentes, eu tenho pontos distintos.
pontos distintos. Aí, a tinta da caneta foi só porque interessa, distintos. Beleza? E eu estou falando, né? Eu estou falando de posição relativa aos pontos entre si. Certo? Agora, eu quero que você preste atenção na seguinte situação, galera. Eu tenho duas retinhas aqui, a reta R e a reta S. Show! Então, aqui na reta R, suponhamos que eu tenha 3 pontos aqui. Esses 3 pontos, tá, que estão dentro da minha reta R, que eu já falei, que a reta R, que qualquer reta, na verdade, ela pode abrigar infinitos pontos. Eu estou demarcando só 3 aqui. Ponto A, B e C. Tá? Esses 3 pontos são pontos, né, que estão na mesma reta, na mesma linha, certo? Então são pontos colineares. Colineares. Na mesma linha. Colineares na mesma linha, pô. Pontos colineares. Aqui eu já tenho uma situação diferente na minha reta S. Eu tenho ponto D, E e o F. Senhoras, ponto D, E e F. Meu ponto D e meu ponto F, eles estão na mesma linha. Então, eles são pontos colineares, né? Show, tranquilo. Agora, eu tenho esse meu ponto E que está fora da reta, né? Diferentão. Então, ele está fora da reta. O meu ponto E, ele é não colinear. Bem tranquilo, né? Se ele está na mesma linha, ele é colinear. Se os pontos estão na mesma linha, eles são colineares. Se ele não está na mesma linha que os demais, né, ou então na única linha traçada no plano, seja lá qual for, ele não é colinear, beleza? Se eu traçasse um ponto F já foi, um ponto G aqui do lado de fora também, só que embaixo, né? Também o ponto G também seria não colinear. Show? Então, beleza. Então, baseado nisso aqui, isso aqui, ó, aqui de baixo, eu tenho a posição relativa à reta, tá bom? Posição dos pontos relativa à reta e posição dos pontos relativos entre si. Ok? Tudo bem até aí? Então agora a gente vai ver postulado da determinação, beleza? Postulado de determinação, eu vou verificar que os meus pontos, eles determinam a existência das minhas outras noções primitivas. Então, o ponto é importante? É muito importante, beleza? Porque a partir do ponto, eu traço diretrizes tanto para criar uma reta e traço diretrizes tanto para criar um plano. Como? Vamos ver agora, beleza? Se eu tenho uma reta, tá? Eu falo sempre de um ponto que pode ser a minha origem dessa reta, né? E eu tenho um outro ponto, que vai ser sempre o meu ponto de referência. A partir desses meus 2 pontos, eu já tenho uma reta. Então, a condição mínima que eu tenho em uma figura para verificar a existência de uma reta é eu ter 2 pontos. Achou 2 pontos, negão? Dá para traçar uma reta, acabou. É isso aí. Esse é um dos postulados de determinação, ok? Então, sempre quando eu tiver 2 pontos, eu posso traçar uma reta. Reta essa, né, eu vou chamar de R aqui, reta essa, tá, que a gente chama de reta AB. E em cima desse AB eu tenho uma anotação especial aqui. Eu tenho, ó, essa reta, esse símbolozinho aqui, ó, de
vai para lá e vai para cá. Por quê? Essa reta tem prolongação infinita, tá? Se o meu plano ele é infinito, essa reta vai para lá e vai sumir no horizonte, vai para cá e vai sumir no outro horizonte. Entendeu? Então é basicamente isso aí. Então quando eu estou trabalhando com uma reta, né, uma reta propriamente dita, eu trabalho dessa forma, eu identifico ela dessa forma. Show de bola, diretor? Então vamos lá. Identificamos como construir uma reta. Beleza. Agora, se eu tiver três pontinhos soltos no universo dessa forma, ponto C, ponto D, ponto E. Eles não são colineares, certo? Ou seja, esses três pontos aqui, C, D, E, não estão na mesma reta. Não é que nem, por exemplo, A e B, né? Não tem nenhum outro ponto aqui, tá? Que tenha a condição de colinear todos os três, beleza? Ah, eu posso fazer aqui, ó. Descer aí, ó. Ó, falhou de novo. Descer aqui, ó. Posso fazer uma reta aqui. Pode fazer, porque é condição de existência de construção de reta. Mas o que eu quero dizer agora? Eu tenho três pontos soltos no universo, né? Então, toda vez que eu tiver três pontos soltos no universo que não estão contidos na mesma reta, não são colineares, eu tenho a existência de um plano. Veja bem, de um plano. Eles não estão, esses três pontos aqui, eles não estão alinhados na mesma reta e estão soltos aqui no nosso plano, que eu vou chamar de alfa. Toda vez que eu ver três planos, no mínimo, tá, senhores? No mínimo, eu vou ter um plano. Eu sei que ali há um plano. Por que no mínimo? A forma geométrica mais básica, de menor lado possível que a gente tem na geometria plana, é o triângulo, que é justamente três lados. Beleza? Eu não tenho figura geométrica de dois lados. Quando eu estou trabalhando com figura que só tem duas extremidades, eu trabalho com reta, que também é conceito de geometria plana. Beleza? Mas a partir de uma reta, eu não tenho determinado um plano. Ok? A partir de três pontos, eu já posso determinar uma reta. Eu já posso determinar um plano. Porque eu posso determinar uma reta aqui, eu já tenho uma figura plana. Entendeu? Então é basicamente isso. Postulado da determinação. Com dois pontos, eu construo uma reta, né? No mínimo, eu construo uma reta. E com três pontos não colineares, eu construo um plano. Ali há um plano. Certinho? Aí, por último aí, galerinha, eu quero falar sobre o postulado da inclusão, tá? Que é o nosso último postulado que a gente vai ver hoje, certo? O postulado da inclusão é o seguinte. Se eu tenho... Vamos lá, vamos fazer outra coisa aqui. Se eu tenho dois pontos que são pertencentes, tá? Que estão contidos no meu plano alfa, então, né, como a gente viu no postulado anterior, nós podemos construir uma reta a partir desses dois pontos. Certo, diretor? Certo, diretora? Então vem comigo. Se eu construir a reta S, porque eu já tenho uma R ali, ó, no outro exemplo. Se eu construir uma reta S baseado nesses dois pontos que existem já no meu plano, que já existe, então significa que essa minha reta, ela pertence a esse plano. Minha reta S pertence ao plano alfa, porque meus pontos A e meus pontos B, né, ponto A e B, estão contidos ao meu plano alfa. Estão contidos no meu plano alfa. Show de bola? Então, meus senhores, qualquer dúvida, estamos à disposição nos comentários. Sintam-se livres para poder comentar à vontade. Tudo bem? Então, vamos lá.
Se toda vez que eu trabalho com pontos, retas, seja lá o que for, dentro do mesmo plano, eu me refiro a esses pontos como sendo coplanares. Coplanares, se lembra de coincidente, entendeu? Colinear. Coplanar é a mesma ideia. Então, outro conceito também é que a partir, por exemplo, vamos olhar para esse triângulo. Eu tenho 3 pontos distintos, tá? Não colineares, tá? E a partir desses 3 pontos, eu fiz uma figura. Beleza? Essa minha figura está contida no meu plano. Toda figura que está contida pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um hexágono, pode ser um eneágono, pode ser qualquer coisa. Toda figura que está contida dentro de apenas o plano, eu vou chamar, é um alvo de estudo, é um objeto de estudo da geometria plana, que é do que o nosso curso trata. Olha que maravilha. Beleza, galera? Então, a gente termina a nossa primeira aula aí, certo? Fico feliz que você chegou até aqui, sinal de que você gostou do nosso trabalho, beleza? E você também está interessado, né? Isso é um grande ponto. Fique ligado aí que a gente vai estar liberando aulas, né, de forma mensal para este curso, beleza? Espero que tenha sido de grande valor para você, tá? Compartilhe essa aula com seus amigos, tá bom? Mais uma vez, me disponho a solucionar, a sanar as dúvidas de vocês na medida do possível, beleza? Só comentar aí no vídeo aí que na medida do possível a gente vai responder, a gente vai interagir com vocês, certo? E curta esse vídeo, beleza? Se inscreva no canal, aqui a gente tem resolução de exercício, fala sobre matemática básica, tem dicas, enfim, tem sempre conteúdo muito bom esperando vocês, beleza? Então, conto com vocês aí para essa moral, beleza, galera? Tamo junto, muito obrigado, valeu!